Muito bom dia, ouvinte. Nós estamos agora de volta com mais uma edição do programa Momento Espírita. Falamos dos estúdios da Web Rádio Meimei na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, em Garça, São Paulo. E neste mesmo horário, você também pode acompanhar o programa Momento Espírita pelo seu rádio, sintonizando a Rádio Nova Alternativa FM 98,7 kHz. Aos domingos você assiste os programas Saúde, Espiritualidade Você, Momento Espírita e Perspectiva com imagem e áudio no site e aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook. Mas há muitos outros programas em podcast. Acesse o site www.radiomeimei.com.br pelo aplicativo ou através do Spotify. E nós estamos hoje iniciando o inverno de 2026. É um domingo, dia 21 de junho. Aqui os nossos cumprimentos para você e a todos que estão nos acompanhando. Temas desta edição: o caminho para Deus começa aqui e agora. Inverdades que se criam para combater o espiritismo. Deus atendeu minha carta, disse uma ouvinte. Ouvinte questiona sofrimento como castigo. E nós estamos de passagem, semeando e colhendo os frutos de nossas ações. Caminho de Damasco tem leitura de obras espíritas à noite. Você pode participar do programa Momento Espírita enviando suas perguntas, seus comentários no WhatsApp para o celular DDD 14 981 05 15 35. Livro que vamos sortear na edição de hoje entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp, dizendo que querem ganhar o livro O Mistério do Lago, Romance do Espírito de Zequibá, pelo médium Pedro Santiago, editora M. Ligue 981 05 15 35, código 14. E a nossa equipe de Momento Espírita hoje, na sonoplastia e na supervisão técnica, o Leandro Carvalho. O Cláudio atende os ouvintes e a apresentação é de Luciane Assis e Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. No mundo oriental, o budismo é uma filosofia milenar que ensina o homem a buscar a felicidade por meio de seu autoaprimoramento. Aqui, como o próprio Cristo ensinou, para conquistarmos o céu ou a felicidade maior, precisamos aprender a amar o próximo e a fazer o bem. Conta-se que, no Oriente, um discípulo foi ao mestre Qianfang e perguntou: Mestre, todas as direções levam ao caminho de Buda, mas apenas uma nos conduz ao Nirvana, à felicidade suprema. Por favor, mestre, diga-me onde começa este caminho. Qianfang pegou seu bastão, traçou um risco no chão e disse: aqui. Simples, não? A vida nos convida a buscar a felicidade. Imaginamos que essa felicidade seja algo tão sublime e tão distante de nós que nos contentamos em contemplá-la de longe. Por isso que não saímos do lugar. Todos os dias estamos dizendo: amanhã eu começo, amanhã vou fazer isso e aquilo, amanhã vou melhorar. Mas, na verdade, estamos sempre adiando aquilo que deveríamos fazer agora, pois, no fundo, não acreditamos que, dando um pequeno passo hoje, por menor que seja, estaremos mais próximos da felicidade amanhã. Não conseguimos ainda perceber que todo caminho, por mais longo que seja, sempre depende do primeiro passo. Algo, portanto, precisa ser feito já e agora, neste momento, na sua casa.
Foi por isso que Qian Fang não teve dúvidas ao dizer que o caminho que conduz ao Nirvana começa aqui. Como vocês percebem, caros ouvintes, o caminho é o mesmo e começa aqui e agora, onde sentimos que devemos atuar. Não há nenhuma chance em tornarmos perfeitos de um dia para outro. Todos que estamos reencarnados na Terra somos espíritos imperfeitos. Entretanto, todos nós estamos sendo estimulados à perfeição. Trata-se de um caminhar longo, mas é necessário. Aliás, tudo que é bom é difícil, mas toda grande conquista necessariamente tem um começo. É hora de começar, aqui e agora. Jesus recomendou a prática das boas ações, começando por aquelas que estão ao nosso alcance neste momento. Por isso, devemos saber também como começar nosso autoaperfeiçoamento. Há pessoas que exigem de si uma transformação imediata. Por isso, quando começam o caminho, já querem dar um passo muito longo, mais do que está ao seu alcance. Como não conseguem, desanimam e passam a desacreditar das próprias forças. O caminho para a felicidade é feito passo a passo, de acordo com o ritmo de cada um. Daí porque não se faz um santo de um dia para o outro, mas através de muitas experiências, muitas lutas, que acabam por amadurecê-lo ao longo do tempo. Desse modo, nunca descreia de você. Acredite na sua capacidade de autossuperação. Caminhe com prudência, mas caminhe sabendo o terreno onde pisa. A lei de Deus é sábia e perfeita. A fé é o nosso grande suporte para enfrentar as próprias fraquezas, mas o raciocínio jamais pode ser ignorado em nossas decisões. Naquele livro A Ilha, do notável escritor inglês Aldous Huxley, havia um povo feliz, vivendo numa sociedade solidária e protetora. Quando Will chegou à ilha, depois que seu barco afundou, logo ele percebeu, voando no céu, um bando de aves faladoras, planando no ar e gritando, aqui e agora, aqui e agora. Will quis saber o porquê daqueles pássaros e logo foi esclarecido pela pessoa que o acolheu. Essas aves foram treinadas para repetir essa frase sempre, aqui e agora, a fim de que os moradores desta ilha estejam sempre alertas para saber o que está acontecendo aqui e o que devem fazer agora. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Um habitual ouvinte nos manda a seguinte apreciação. Diz ele, acompanhando as redes sociais, eu notei um crescimento marcante de vídeos produzidos por canais de outras denominações religiosas, como um vídeo recente do canal Centro Dom Bosco, que acusam Allan Kardec e a doutrina espírita de racismo de forma muito agressiva. No vídeo em questão, continua o ouvinte, o apresentador faz recortes cirúrgicos de textos da Revista Espírita de 1859, como o caso do Pai César, e de 1862, mostrando apenas frases isoladas sobre o desaparecimento ou inferioridade das raças na visão da época. Porém, ele omite deliberadamente as conclusões do próprio texto, como a pergunta 12 do Pai César, onde é explicado que os senhores de escravos brancos reencarnariam em corpos negros como expiação pelos seus crimes. Sabendo que o público geral da internet não vai ler as obras na íntegra para checar o contexto histórico e conceitual do século XIX.
Diante disso, gostaria de fazer 2 perguntas. Pergunto sobre a segurança dos espíritas. Esse tipo de conteúdo manipulado e focado em chocar a audiência não assume um risco grave de induzir as pessoas desinformadas ao ódio, ao preconceito e até à violência física ou verbal contra os espíritas, hoje, ao rotular falsamente toda uma comunidade racista? Vamos à resposta. Prezado ouvinte, desde os primeiros escritos em defesa da doutrina, Allan Kardec deixou muito claro que não se deve combater qualquer doutrina sem conhecê-la. Ou seja, quem critica tem a responsabilidade de conhecer muito bem o objeto de sua crítica. O Espiritismo, por outro lado, não sendo uma religião que se justifica apenas pela fé, que é a única coisa que se pede do seguidor, exige um mínimo de conhecimento de alguém que está disposto a conhecê-lo, e principalmente de quem que quer combatê-lo. Por outro lado, devemos ressaltar que a postura antirracista é um princípio básico da doutrina. Está lá no Livro dos Espíritos, até porque todo tipo de preconceito se esbarra de frente com a ideia da reencarnação. Isto quer dizer que se o Espiritismo, em um determinado momento, se manifestasse a favor do racismo, ele estaria se destruindo e, em consequência, cairia por terra tudo o que vem apregoando desde a sua constituição. Reencarnação não combina com racismo ou com qualquer outro gênero de discriminação ou preconceito. A reencarnação é a confirmação da lei da igualdade a que todos aspiramos. Portanto, aqueles que ainda insistem, porque esta acusação já é muito antiga, em acusar a doutrina de racista, agem de má fé, a não ser que não entenderam nada de espiritismo. Caro ouvinte, o que podemos fazer para combater a mentira? Mostrar a verdade. Entretanto, além de divulgar a doutrina por todos os meios lícitos, livros, jornais, rádio, televisão, internet, etc., não há como ensinar o espiritismo para quem não quer aprender. Foi Kardec quem disse isso. Veja o 2º capítulo do Livro dos Médiuns. O espiritismo é uma doutrina racional, que conquista adeptos não pela fé passiva e ingênua, mas pelo uso da razão em primeiro lugar. Logo, o espiritismo só pode ser ensinado para quem se interessar em conhecê-lo. Certa ocasião, um ouvinte questionou a validade dos evangelhos, afirmando que Jesus não condenou a escravidão que existia em todos os povos de seu tempo, e particularmente entre os hebreus. E se não condenou, concluiu o ouvinte, é porque ele concordava com a escravidão. Que absurdo, não? Se Jesus concordasse com a escravidão, toda a sua doutrina moral viria abaixo, pois a escravidão é um regime violento e cruel, incompatível com a lei do amor. Vejam a que ponto podemos chegar se não levarmos em conta o processo evolutivo do conhecimento humano. O fato de Kardec utilizar expressões como raça inferior, tão em uso em sua época, não significa que ele era a favor do racismo, na medida em que sabemos que, segundo a doutrina espírita, todos os povos caminham para uma condição evolutiva superior. A segunda parte da proposta do nosso ouvinte afirma que os adversários da doutrina pertencem a estes 2 grupos. O grupo dos que conhecem o espiritismo e o grupo dos que ignoram o que é o espiritismo. É possível que existam adversários que conheçam por alto o espiritismo,
mas não conhecem os seus principais fundamentos, porque não conviveram no meio espírita e foram capazes de assimilar seus efeitos mais amplos. Seriam adversários sistemáticos, aqueles que se ocupam em se opor a algum tipo de pensamento, ainda que achem que possa existir algum fundamento naquilo que combatem. Estes seriam menos mal para a doutrina, porque, no fundo, são críticos que merecem atenção e que podem nos ajudar a buscar elementos mais profundos na doutrina. Quanto àqueles que não conhecem o Espiritismo, mas o criticam, como já dissemos, eles pecam pela base ao tratar de um tema que foge à sua própria capacidade de compreensão. Bom, vamos à próxima questão. Caros ouvintes, vamos retomar aqui um caso interessante que nos foi enviado há 3 anos atrás por uma ouvinte de Garça. Falamos de uma carta que a ouvinte escreveu endereçada para Deus. Na carta, ela fez um pedido a Deus em favor da neta, cujos pais eram usuários de droga. Pelo que deduzimos da carta, a ouvinte pedia a Deus que ajudasse sua neta, a qual sofria muito em razão do comportamento dos pais. E a mensagem que esta ouvinte nos enviou por WhatsApp era a seguinte: eu fiz uma carta com um pedido a Deus e 90% do que eu pedi foi atendido. O que eu devo fazer com essa carta? Como dissemos, é um caso muito interessante e que revela a força da fé que levou o nosso ouvinte a fazer aquele pedido a Deus por meio de uma simples carta. Já tivemos ocasião de dizer aqui por este programa que o valor da prece está no sentimento de quem a profere. Se o que vale ao sentimento, o pedido tanto pode ser oral como escrito, ou apenas no silêncio do próprio pensamento. Neste caso, a nossa ouvinte fez o que Jesus ensinou. No silêncio de seu quarto, na sua intimidade, sem dizer nada a ninguém, escreveu uma mensagem a Deus que trazia o melhor de seus sentimentos, socorrer a família diante de uma situação difícil. E segundo esta ouvinte, a situação difícil se modificou em 90%, ou seja, houve uma mudança significativa, quase milagrosa. Ela nos enviou cópia de sua carta, aliás, muito simples e curta, mas que foi escrita com o coração, no momento em que se achava muito angustiada com o problema. A doutrina espírita nos esclarece que as preces dirigidas a Deus são atendidas por espíritos amigos quando eivadas de um sentimento puro. Deus age em nosso favor através dos corações generosos, sejam eles espíritos encarnados ou espíritos desencarnados. Pelo que esta ouvinte descreveu, deve ter havido uma mobilização de espíritos benfeitores para prestar esse atendimento com resultados em tão pouco tempo. É claro que não podemos ignorar que Deus nos atende em nossas necessidades e não simplesmente em nossos desejos. E esse foi um caso de necessidade, em que certamente os benfeitores reconheceram o esforço dessa avó em proteger a família, especialmente a neta. Serve de parâmetro para nós, para todos nós. Deus não nos dá aquilo que podemos conseguir pelo nosso próprio esforço, mas, como dissemos, Ele atende às nossas necessidades. Não foi por outro motivo que Jesus insistiu na prece, que não se mede pela extensão e nem tampouco por palavras bonitas, mas pelo verdadeiro sentimento que a anima. Você que nos está ouvindo agora poderia perguntar: mas que carta foi essa? Em que termos ou com que palavras ela se dirigiu a Deus? Ora, caros ouvintes, a carta foi a mais simples que uma pessoa muito simples, ou até mesmo uma criança, poderia escrever numa folha de caderno escolar. Pai amado, estou com muito medo e preciso que ajude minha neta. Seu pai e sua mãe agora. Obrigada.
Depois, dobrou a folha, colocou no envelope, mas não sabia como enviá-la. O endereço de Deus é todo e qualquer lugar do universo. Por isso, a carta chegou a Deus por via do pensamento, imediatamente. E ela já sabia disso, e assim mesmo escreveu, certa de que Deus lhe atenderia o pedido feito de coração. As preces feitas pelas mães têm um grande poder. Alegre e comovida, perguntava ela na ocasião o que fazer agora com a carta. Ora, caro ouvinte, respondemos, da mesma forma que você a escreveu, ouça seu coração e faça aquilo que seu coração de avó e de mãe lhe está pedindo. É claro que uma carta como essa você deve ter sempre consigo, para sempre. Na ocasião, agradecemos muito ao ouvinte por partilhar conosco esta linda experiência. Livro que vamos sortear daqui a pouco entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp até 15 para o meio-dia. O Mistério do Lago, romance do espírito de Zequibá, pelo médium Pedro Santiago, editora M. Ligue ou mande uma mensagem 981051535, código 14. Bem, ouvintes, agora a próxima questão. Os espíritas dizem que Deus não castiga, diz um ouvinte, e que nós sofremos porque erramos no passado. Mas o sofrimento só existe porque Deus permite. Então eu vejo isso como um castigo. Se você jogar uma partida de xadrez e for derrotado pelo adversário, não poderá dizer que foi Deus que o castigou e que ele mesmo protegeu seu adversário. A derrota veio por sua causa. Ou você ainda não aprendeu a jogar bem o xadrez, ou você cometeu um erro grosseiro e favoreceu o seu adversário. Assim funciona a lei da vida, como um jogo que tem suas regras que precisam ser obedecidas. Não dá para jogar bem sem você observar as regras do jogo. A vida também tem suas leis, que nos cobram a todo instante, convidando-nos a seguir um bom caminho. Se você descumprir alguma lei, sofrerá as consequências de seu ato. Não poderá culpar ninguém, muito menos Deus. Acontece que as leis de Deus são perfeitas, por isso elas não se modificam, apenas se aplicam. As leis de Deus são auto-aplicáveis, razão pela qual podemos dizer que, no fundo, todo castigo é um auto-castigo. Para entendermos as leis de Deus, basta observar como a natureza funciona. Se você jogar uma pedra para o alto e não sair de baixo, certamente você sofrerá uma pedrada na cabeça. Foi Deus? Não, foi apenas o funcionamento da lei da gravidade que você deixou de observar. Mas, se você tomar cuidado e se colocar fora do alcance da pedra, não levará uma pedrada na cabeça. Foi Deus que o livrou da pedrada? Não, foi você mesmo porque soube aplicar suas leis. Quando Jesus falou de Pai bom e misericordioso, ele não se referia a um Deus que faz tudo por nós, mas a um Deus que estabeleceu uma ordem no universo que devemos observar. Cumprir a lei significa avançar no caminho da perfeição, praticando o bem até se tornar um espírito puro. A bondade e a misericórdia vêm do fato de que Deus nos dá tantas oportunidades quanto necessárias para reabilitarmos de nossas quedas. É desse modo que devemos entender que ninguém está perdido, pois mais cedo ou mais tarde terá a chance de se recuperar. Eis o porquê da lei da reencarnação. Deus não seria bom e nem misericordioso se deixasse que algum de seus filhos se perdessem para sempre. Nenhum pai humano faz isso, quanto mais Deus, que é Pai perfeito. As leis que ele criou sempre será em nosso benefício, ainda mesmo que demoremos para cumpri-las.
Em compensação, o mérito será nosso. Cumprir essas leis de Deus, segundo Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos a outra questão. Um ouvinte que, por motivos óbvios, não quis revelar seu nome, contou-nos o seguinte caso. Depois de frequentar por algum tempo o espiritismo e de ler muitos livros espíritas, certa vez, convidada por uma amiga, ela passou a frequentar uma igreja evangélica, onde foi muito bem recebida. Entretanto, continuou, não se sentiu muito bem naquela igreja e acabou concluindo que seu lugar era mesmo no centro, resolvendo assim retornar. Certo dia, ela voltou a um determinado centro, mas a pessoa que a atendeu disse que ela não poderia tomar passe, nem mesmo voltar ao centro, porque agora era evangélica. A ouvinte quer saber se esse procedimento está de acordo com a doutrina espírita. Claro que não está, seguramente não está, pois a pessoa que a atendeu e que se conduziu dessa forma tão deselegante, tão mal educada, na verdade, não deve saber o que é o espiritismo. Ficamos surpresos que isso tenha acontecido num centro denominado espírita. O espiritismo tem por princípio atender muito bem a todos indistintamente. Não interessa quem seja a pessoa, de onde vem, que religião tem. Se pretende ou não frequentar o centro, se quer ou não ser espírita. A ação espírita que se volta ao atendimento fraterno chama-se caridade. E caridade é algo que se faz incondicionalmente, como ensinou Jesus. O verdadeiro espírito cristão não conhece a barreira do preconceito, não alimenta ódio, não despreza e nem abandona ninguém. Quando uma pessoa chega ao centro, isso geralmente acontece porque ela está passando por algum problema. Ninguém lhe pergunta a sua religião, nem tampouco exige qualquer compromisso de fidelidade com a doutrina. Cada qual deve saber por que veio e o que procura. Vai ouvir o que temos a lhe dizer e tirar as suas próprias conclusões, sem pressão, sem intimidação, mas no pleno exercício de sua liberdade de escolha. Desse modo, mesmo que uma pessoa chegue ao centro e queira revelar ser de outra religião, sempre será muito bem atendida e ninguém vai tentar fazer sua cabeça, porque ela é capaz de ver, ouvir e tirar suas próprias conclusões. Logo, a forma como você foi recebido nesse centro não tem nada a ver com o espiritismo. Ao contrário, fere frontalmente os seus princípios de respeito e hospitalidade a quem chega. E temos certeza de que fere os princípios de qualquer grupo religioso bem intencionado. Aconselhamos ao ouvinte procurar outro centro, onde com certeza você voltará a ser muito bem acolhida. O livro que nós vamos sortear daqui um pouco, entre os ouvintes que nos telefonarem, é O Mistério do Lago. É um romance do espírito Dize Akibá, recebido pelo médium Pedro Santiago, pela editora M. Faça o seu contato com uma mensagem de WhatsApp no 981051535, código 14. Atenção, pais! A evangelização infanto-juvenil e as reuniões de mocidade acontecem no Lar Meimei todo domingo a partir das 9h45. E às 10 horas da manhã, nos domingos, nós temos um grupo para os adultos lerem e discutirem o Livro dos Espíritos. Geralmente, são os pais das crianças que participam desse grupo, mas a roda de estudo está aberta a quem se interessar. E o brechó do Lar Meimei está aberto ao público todas as sextas-feiras, das 13 às 16 horas, e a entrada é pela rua 7 de setembro, 42. A Biblioteca Batuíra do Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, empresta livros e outras publicações a quem se interessar.
Permanece aberta durante as reuniões de passe. Atenção, ouvintes! O Caminho de Damasco mantém reuniões de leituras e estudos de obras espíritas à noite, durante a semana, para quem se interessar, às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às 20 horas. Pessoas que queiram aprender algo sobre o Espiritismo ou mesmo iniciar-se nos estudos podem comparecer ao Caminho de Damasco nesses dias. A entrada é livre. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Bem, ouvintes, o Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. Atenção! Neste mês de junho, o Clube do Livro Espírita de Garça entregou aos seus associados o romance intitulado Tudo Tem Seu Tempo, autoria de Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Para você receber esse livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 996 69 5008 ou enviando um e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando seu nome e endereço de entrega. Entrando no site do Centro Espírita Caminhos de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Estudando a doutrina espírita, a doença e o karma. As doenças fazem parte de nossa experiência na Terra. Nós falamos de doenças orgânicas, todos os seres vivos adoecem. As disfunções que causam as doenças, no entanto, dependem de vários fatores próximos ou remotos, e um deles é a própria imperfeição do corpo. Por mais perfeito que seja um corpo, ele possui imperfeições que vêm sendo corrigidas ao longo da evolução da espécie. Logo, todo espírito, ao reencarnar, já vai contar necessariamente com as enfermidades e com a morte. Uma das causas das enfermidades é, portanto, a necessidade de evolução. Ao reencarnarmos, estando procurando dar um impulso à evolução e, portanto, precisamos experimentar o que André Luiz chama de dor-evolução. Mas isto falando de uma maneira geral. O que acontece com todas as pessoas? Nos casos particulares, cada caso é um caso, cada espírito tem seu próprio roteiro e cada um reage à sua maneira a esses problemas, dependendo dos valores espirituais que traz consigo. Além da questão evolutiva, que todos devem passar, as doenças podem provir de outras diversas causas. E a pessoa pode sofrer por expiação, são as repercussões dos erros e abusos que cometeu em vidas anteriores e que atingiram diretamente o perispírito e que mais cedo ou mais tarde se manifestam. Geralmente, os que sofrem por expiação
tendem a ser inconformados e revoltados. Mas a doença também pode ser uma provação. São situações difíceis e sofridas que ele próprio escolheu, com o objetivo de aprender para evoluir espiritualmente. E quando o sofrimento se dá por provação, a pessoa é mais contida, mais conformada. Porém, o sofrimento por advir da ignorância, negligência ou mesmo do abuso, quando a pessoa não se cuida ou não se cuidou como deveria, não deu importância, abusou da saúde, sujeitando-se a situações de risco. Há casos, entretanto, em que o estado prolongado ou permanente de enfermidade física seja consequência de um comprometimento de ordem emocional, dificuldade de enfrentar problemas. Há casos de enfermos emocionais, pessoas que carecem de autoconfiança, de fé em Deus, que podem perder a autoestima, recorrendo à doença como fuga ou como forma de autopunição. Há casos em que ela passa a vida inteira doente, ora com uma coisa, ora com outra, como autopiedade, uma forma inconsciente de chamar a atenção dos outros sobre si. Muitas vezes a doença é a repercussão do quadro emocional de desequilíbrio que traz dentro de si, demonstrando que precisa de ajuda para aprender a se valorizar. Bem, ouvintes, vamos agora passar ao sorteio anunciado do livro entre os ouvintes que fizeram contato conosco durante esse programa. O Mistério do Lago, romance do espírita Dizequibá, pelo médium Pedro Santiago, editora M. E o livro saiu para a nossa ouvinte da cidade de Garça, a Viviane Freiria Barbosa. Viviane Freiria Barbosa, parabéns, você é a sorteada. Aproveite bem a leitura. Viviane, você pode buscar seu livro na loja Leves de Garça, no horário comercial. Ela fica na Rua Minas Gerais, 148. Prezados ouvintes, nós estamos agradecendo agora a sua amável atenção. Se permanecerem na web rádio Meimei, vão assistir já em seguida o programa Perspectiva, que são os comentários das notícias atuais à luz do Espiritismo. Obrigada, ouvintes, pela audiência. Fiquem com Deus e até a nossa próxima apresentação. E para o encerramento do programa de hoje, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. A enxada, com febre alta, o velho Zé da Hora limpa a roça no sítio da Chapada, treme, cai, de repente não vê nada, tudo é escuro no campo, terra fora. Tanto tempo serviu, mas Zé agora tem a cabeça branca e fatigada. Morre o sol, vem a noite, e ao pé da enxada, de mão no peito aflito, reza e chora. Zé larga o corpo, e espírito liberto, pede luz, e eis que a luz surge de perto, tropeçando levanta-se, quer vê-la, mas cai de novo em pranto de alegria. A enxada do seu pão de cada dia brilhava convertida numa estrela.